dia a todos, graça e paz. Bom chegarmos mais uma semana vivos, né? Semana acabou e ninguém acabou com o planeta. Então tá todo mundo bem, tá todo mundo inteiro. É uma alegria realmente estarmos na presença de Deus. A Dulce está falando assim, pois é, né? Não deu. Acontece. Mas é uma alegria, né, irmãos, que nosso principal motivo de regozijo é o Senhor Jesus, né? E esse evangelho maravilhoso que nós temos pregado aqui domingo a domingo, e mais especialmente agora nesse período do Advento, né, em que nós esperamos aí a celebração do Natal, do nascimento de Jesus, e que nós temos feito aqui essa série de pregações positivas chamada O Natal nos Evangelhos, o Verbo se fez carne. Hoje nós vamos ver então o Evangelho de Mateus, e eu peço para os irmãos abrirem lá em Mateus 1, então, vamos reler Mateus 1. Na verdade, nós vamos ler aqui alguns versículos da genealogia, que já foi lida toda no início do culto, né? A genealogia de Jesus Cristo, e depois vamos pular lá para o versículo 18. Então, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 16 em diante, ok? Vamos ler o versículo 1 agora, depois vamos pular para o 16 e ler até o final do capítulo. Okay, todo mundo abriu aí? Quem abriu aí, quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Ouço quantos misericórdias aí? Parece que está tudo bem, né? Vamos lá então. Diz assim, Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos lá para o versículo 16 agora. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Te louvamos, Senhor, pela revelação que nós temos de quem é Jesus. Fala conosco hoje de manhã, Senhor. Por favor, Pai, como nós sempre oramos aqui, Deus, que se há alguém que não te conhece aqui ainda, Deus, que não tem uma experiência pessoal contigo, com teu Filho Jesus, possa ter essa experiência hoje. Se alguém ainda que duvida de quem é Jesus, se alguém duvida dessas palavras do Evangelho, que o teu Espírito Santo venha abrir a mente, venha abrir o coração. Glorifica o teu nome acima de tudo. É no nome desse Jesus, nascido de mulher, morto pelos nossos pecados, ressuscitado e que está à direita de Deus Pai, que nós oramos. Amém. Existe um autor chamado Lee Strobel. Ele escreveu um livro chamado The Case for Christ, ou Em Defesa de Cristo. Esse livro foi escrito em 1998. Década passada, em 2007, virou um documentário e este ano virou um filme. A história de Strobel é a seguinte: ele era, ou ele é, até hoje, na verdade, um jornalista especializado em cobrir casos criminais. E ele era um militante ateísta. Ocorre que a esposa dele se converteu. E isso deixou esse homem muito perplexo. Claro que a esposa dele, ao ter se convertido, convidava ele para vir à igreja. E ele não aceitava. Até que um dia ele aceitou
visitar a igreja da sua esposa. Chegando lá, a pregação que ele ouviu foi cristianismo básico. O pastor ele estava ensinando as doutrinas do cristianismo de forma sistemática e de forma organizada. Mas ele não foi à igreja apenas para tentar entender, ele foi lá para desprovar o cristianismo. Ele queria demonstrar que o cristianismo era uma falácia. E como jornalista que ele era, ele tinha muitos contatos, então ele foi atrás de historiadores, foi atrás de médicos, atrás de arqueólogos, filósofos, teólogos. Todas as pessoas estavam à disposição dele para provar que o cristianismo era falso, que era apenas um mito, uma lenda. Bom, é claro que como ele era mestre em direito também, jornalista, e ele sabia de uma coisa muito importante. Como ele fala, o que está em jogo é quantos globos oculares testemunharam a vida de Jesus. Ele queria saber quantas testemunhas haviam daquilo de tudo e que foi aqui colocado na Bíblia sobre a vida de Jesus. Aquela que ele já chamava desde então da maior história de todos os tempos, apesar de ainda não crer. Para surpresa dele, ele descobriu que Paulo, por exemplo, falou que Jesus ressurreto apareceu a Pedro, depois a todos os discípulos, depois a mais de 500 pessoas, a Tiago, meio-irmão de Jesus, e depois apareceu para ele mesmo, como um nascido fora de tempo. Então ele já estava começando a ter evidências daquilo que ele estava procurando, que eram testemunhas oculares dos acontecimentos. E veja bem, ele chegou então no texto de Lucas. No prólogo de Lucas fala o quê? Que Lucas escreveu Teófilo, nós já estudamos o livro de Atos também, que ele abre de uma maneira muito semelhante. Ele diz, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Isso está lá em Lucas 1, de 1 a 4. E ele ainda descobriu, esse jornalista, que os evangelhos foram todos escritos enquanto muitas dessas testemunhas oculares ainda estavam vivas no primeiro século. Isso quer dizer que se eles estivessem mentindo, seria facilmente desmentidos por aqueles que viram o que realmente aconteceu. E isso nunca chegou a acontecer. Em outras palavras, Jesus é uma personagem histórica. Jesus existiu de fato. Ele é real. Jesus é real. E esse homem, então, não pôde resistir e se converteu à fé cristã. Mateus abre o seu evangelho dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que nós podemos ver aqui nessa primeira fase, ou frase da genealogia de Jesus? Mateus está dizendo, Jesus é uma pessoa real que está dentro da história. Ele realmente existe. Aqui nós não estamos falando de um mito, não estamos falando de coisas que não podem ser provadas. Ele está falando, Jesus Cristo está na história, ele é filho do rei Davi, ele é filho de Abraão. E Mateus está aqui demonstrando também que Jesus é aquele Messias esperado, o rei de Israel. E se realmente é verdade tudo isso que os evangelistas falam acerca de Jesus, e se é verdade tudo que Jesus fala sobre ele mesmo, o nascimento de Jesus não é apenas um acontecimento histórico para a humanidade, mas é um acontecimento que tem impacto em todo o universo. Todo o universo. Pensem vocês que magos ou sábios foram guiados até a manjedoura de Jesus por uma estrela. Uma estrela na vastidão do universo, guiou os magos, aqueles homens sábios, até o Criador que estava dormindo numa manjedoura. O nascimento de Jesus é muito mais do que um acontecimento histórico. É um fenômeno cósmico que abalou todas as estruturas da criação. Absolutamente todas. Nós já vimos nas semanas anteriores o prólogo de João,
João remete à origem de Jesus à eternidade, é o verbo eterno que se fez carne. Na verdade, Jesus não teve uma origem, ele sempre existiu, porque ele é o que é. Ele é o que é. João não coloca os detalhes do nascimento de Jesus, mas ele fala do significado do nascimento de Jesus, que o Deus eterno se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos semana passada Lucas, como Maria respondeu à revelação de que ela seria mãe desse Cristo, e ela nos ensinou como nós também devemos responder a esse acontecimento, com alegria e adoração. Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Essa deve ser a resposta que eu e você devemos dar a esse grande acontecimento que é o nascimento de Jesus. E Lucas também tem uma genealogia no seu livro, no seu evangelho, a qual ele remete Jesus lá no início a Adão, né, mostrando que Jesus também era de fato humano. Jesus, foi o segundo Adão, mas esse nunca pecou, foi homem perfeito. E agora nós chegamos em Mateus. E em Mateus nós temos a genealogia de Jesus, começando com Davi. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui então, Mateus demonstrando que esse Jesus tão esperado, ele é o rei de Israel. Tão aguardado, tão prometido pelos profetas. E por isso mesmo que ele diz: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, tudo o que está acontecendo, tudo o que nós estamos vendo aqui nesse mês, diz respeito ao cumprimento das profecias, ao cumprimento daquilo que o Senhor já havia dito. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é sempre cumprida, e aqui, no nascimento de Jesus, mais uma vez, a palavra de Deus está se cumprindo. Dessa maneira, irmãos, nós vamos ver duas coisas hoje. Primeiro, que o Natal é o acontecimento para o qual todas as Escrituras apontam. Tudo na Bíblia aponta para o Natal. Tudo na Bíblia aponta para o Messias. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. E segundo, nós veremos que crer em Jesus é crer nas Escrituras. E crer nas Escrituras é viver em obediência a Jesus e às Escrituras. Deu para pegar? Mais uma vez. Crer em Jesus é crer nas Escrituras, e crer nas Escrituras é viver em obediência a Jesus e às Escrituras. Ok? Então vamos começar com esse primeiro ponto. O Natal é o acontecimento para o qual todas as Escrituras apontam. Uma coisa que nós precisamos saber, irmãos, é que a Bíblia tem uma metanarrativa. Ok? Uma metanarrativa é uma narrativa que guia todas as outras narrativas que estão dentro dela. A Bíblia não é uma série de histórias desconexas. A Bíblia não é uma série de historiadores escrevendo. A Bíblia não é um livro de regras e de moral. A Bíblia sim tem histórias, a Bíblia tem acontecimentos históricos, a Bíblia tem ensinamentos sobre como nós devemos viver. Mas a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia, ela é a narração da história de Deus. A Bíblia é uma narrativa de como Deus criou o homem e fez uma aliança com o seu povo para o redimir. É uma história da aliança de Deus com o seu povo. E uma aliança inquebrável, não por causa do seu povo, por causa de Deus. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós estamos seguros em Cristo não pela nossa força, mas porque Ele está segurando na gente. Vocês já sabem aquela ilustração, né? Quando uma mãe vai atravessar a rua com o filho, por que o filho não sai correndo no meio da rua? É porque o filho tem força para segurar a mãe? Não, é porque a mãe segura com força o filho, não é verdade? É assim que Deus age com seu povo. Essa aliança é inquebrável por causa da fidelidade de Deus. Essa aliança que Ele fez é inquebrável, porque Ele é fiel. E a Bíblia é a história dessa aliança de Deus com seu povo. Como Ele criou, como o homem pecou, como Deus veio em Jesus para resgatar o seu povo e como Ele virá novamente.
Então a Bíblia ela pode ser dividida em 4 partes, né? Que é o quê? Criação, queda, redenção e consumação. Você tudo que você lê na Bíblia, você tem que ler a partir da perspectiva desses 4 grandes acontecimentos. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, você tem a criação e o jardim perfeito em harmonia com Deus. No 3º capítulo, você tem a queda. A partir daí, tudo é história da redenção. Até os 2 últimos capítulos, onde temos novos céus e nova terra, e aí temos a consumação. Vejam que interessante, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, a criação perfeita em harmonia. Os 2 últimos, a criação restaurada em harmonia. E tudo que acontece no meio é a história da redenção. Essa é a grande metanarrativa. Por isso, queridos, nós precisamos aprender a ler a Bíblia como um todo. Compreender as histórias no contexto da história maior, que é a redenção em Cristo Jesus. Veja só o que diz o nosso amado pastor Heber Campos. Ele diz que a ênfase no enredo e nos personagens principais é menos comum quando se trata da Escritura. Muitos de nós gostamos de várias histórias bíblicas que nos marcaram, porém poucas vezes nós a relacionamos com o todo do enredo e com o personagem principal. Talvez seja porque não fomos treinados a pensar na Bíblia como uma grande história, uma metanarrativa, uma grande história que explica todas as nossas histórias individuais. E qualquer história preciosa aos nossos olhos que não for conectada ao todo é apenas uma cena retirada de um filme ou uma página de um romance. Pode impressionar, mas não faz sentido. No livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, Gordon Fee e Douglas Stuart falam o seguinte: não é por acaso que a Bíblia vem a nós, principalmente por meio da narrativa, mas não uma narrativa qualquer. Aqui temos a narrativa mais sublime de todas, a própria história de Deus. Isto é, ela não se propõe ser apenas mais uma história da busca da humanidade por Deus. Não, essa é a história de Deus, o relato da busca dele por nós. Uma história contada essencialmente em 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação. Nessa história, Deus é o protagonista divino, Satanás, o antagonista, e o povo de Deus, os agonistas. Embora muitas vezes também os antagonistas, em que a redenção e a reconciliação formam a resolução do trama. A Bíblia toda tem uma história, a Bíblia é uma narrativa completa, e tudo que nós lemos aqui dentro da Bíblia tem que ser lido dentro dessa perspectiva. Por isso nós precisamos lembrar, queridos, que a Bíblia é toda ela sobre Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. Jesus mesmo falou: examinais as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Tudo aponta para Jesus. Eu gosto muito de lembrar sempre de Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8 fala do livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Pararam para pensar nisso? O livro do Cordeiro da vida, ou o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, se já existia esse plano, Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Né? Deus não estava lá passeando no jardim, aí Adão e Eva pecam e Deus, que susto, e agora, o que eu faço? Não é isso que aconteceu. Isso tudo já estava no controle soberano de Deus. Prestem minha atenção nisso. Deus nunca abriu mão de sua soberania. Que heresia diabólica. Que heresia de Satanás. Que alguns, até pastores, têm pregado. Que Jesus, para poder dar livre-arbítrio para o homem, abriu mão de sua soberania. Já ouvi isso em púlpito. Eu sou o que sou, disse Deus. Ele não pode abrir mão de nenhum de seus atributos. Ele está no controle pleno da história. Tudo isso aqui faz parte do seu plano, da Trindade assumir a humanidade através de Cristo. Jesus se fez homem. Isso já estava prescrito antes da fundação do mundo. É assim que deveria acontecer. E através disso, Deus mostra um atributo que é graça e misericórdia, que só pôde vir a ser conhecido porque o homem pecou. A gente não entende como funcionam esses paradoxos bíblicos, né? São duas coisas que parecem contraditórias, mas que na verdade trabalham juntas para o mesmo propósito. Como Jesus falou lá na última ceia, né? O Filho do Homem vai
como está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem vier a ser traído. Jesus está falando ali da soberania absoluta de Deus sobre o que está acontecendo, 100% soberano. Ele vai como está escrito, é propósito de Deus. Deus não perdeu 1 milímetro do controle dele, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem vier a ser traído. E o ser humano é 100% responsável pelo que ele faz. Já falamos aqui também, paradoxo é uma aparente contradição, mas que na verdade são duas coisas que andam junto, paralelas para o mesmo propósito. E não há contradição em dizer que Deus é 100% responsável, e Deus é 100% soberano, e o homem é 100% responsável. E é assim que funciona na história da redenção. Tudo o que aconteceu, desde o primeiro pecado até o desenrolar da história, tudo está na soberania de Deus, e o homem é responsável por cada coisa que faz. Por isso não é desculpa para o seu pecado a soberania de Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender do seu pecado e se voltar para Ele. Por isso, irmãos, mais uma vez, nós precisamos ler a Escritura, lembrando que Jesus é o personagem principal em todos os livros e todas as passagens. Tudo foi feito por Ele, para Ele, dele. Jesus está em cada história da Bíblia. Jesus é o personagem principal de cada história da Bíblia. É para Jesus que os personagens apontam. É para Jesus que eles remetem. Muitos são uma tipologia de Jesus, mostrando com suas vidas aquilo que Jesus viria a ser. Eu creio que vocês já devem ter visto um vídeo também aí que até compartilhei com um grupo nosso de estudo, que fala sobre exatamente isso, que a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Esse trecho é um trecho de uma pregação do Keller, que foi adaptada para o vídeo, e Keller falou assim, preste atenção, a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue chama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abrão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando o seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela palavra ou pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, ainda que eles mesmos não tenham atirado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade, a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da paz, melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto, para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o verdadeiro sacerdote. Ele é o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira cruz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa, Jesus. E todas as Escrituras apontam para o nascimento de Jesus Cristo. Isso que nós comemoramos este mês, o Natal, é o assunto principal da Bíblia, da Palavra de Deus. O pastor Michael falou no encerramento da série de Atos, que o livro de Atos
termina sem dar um desfecho da vida de Paulo. Porque o personagem principal de Atos não é Paulo, é Jesus. É tudo sobre Jesus. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. E Ele voltará para consumar tudo o que Ele já tem feito. Também, irmãos, lembramos que Natal é crer em Jesus. Crer em Jesus é crer nas Escrituras. E crer nas Escrituras é viver em obediência a Jesus e às Escrituras. Cada trecho das Escrituras é importante. Cada trecho. Até mesmo as genealogias. Veja só o que Timóteo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Isso está lá em 2 Timóteo 3,16. Aí você pensa, poxa, às vezes eu estou lendo a palavra e chega na genealogia, eu vou pular, né? Fala aí, né? Já fez isso, né? Eu já fiz também. Dá uma vontade, né? E você lê aquele monte de nomes bem inspiradores, né? Para colocar nos filhos, né? Nos nomes bonitos, né? E você, não vou ler isso aqui, não. Ali é a palavra de Deus também. Não pule, irmãos. Não pule. No Antigo Testamento tem alguns capítulos assim, que são diretos, né? Sobre genealogia. Mas a genealogia também ensina. E o que nós vemos aqui na genealogia de Jesus, que Deus é soberano sobre a história da humanidade, cumpre o seu plano de redenção em Cristo. É isso que Mateus está mostrando. Tudo culmina em Jesus. E Deus é soberano sobre cada vida e redime cada um de seus eleitos. Ou seja, esse plano de redenção que é demonstrado na genealogia de Jesus, ele alcança a minha e a sua vida. Nós vimos que Mateus começa dizendo: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele está dizendo, ele é filho de Davi. Ele é da linhagem do trono real. Cristo significa Messias. Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias. E essas duas palavras significam ungido. Jesus ou ungido. E a unção com óleo era um ritual do Antigo Testamento para a nomeação de um ofício dado por Deus. Sacerdotes, reis eram ungidos. E Jesus, Cristo, é Jesus, o ungido. Jesus mesmo aponta para ele como ungido, lá em Lucas 4, 16 a 21, diz que Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus apontando: eu sou ungido. Eu sou o, não um, eu sou o ungido. Deve ser uma cena muito maluca, né? Sinagoga era mais ou menos assim como uma igreja. Era uma paróquia, um salão onde era lida e ensinada a palavra. Os homens liam em voz alta, como Jesus fez. Aí ele lê uma profecia de Isaías, senta e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Hoje essa profecia está cumprida. Jesus apontando para si mesmo. Todas as religiões, os líderes dizem: esse é o caminho, aquele é Deus. Jesus aponta para si mesmo. Eu sou o caminho, eu sou Deus, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o filho de Davi. Davi com quem Deus fez uma aliança, de que o seu trono
seria perpétuo de geração em geração. Ele é ungido de Deus. E a genealogia de Jesus nos mostra ainda que o plano da redenção alcança a minha e a sua vida. Não é apenas algo jogado ao ar. Não é apenas uma história bonita. Mas é algo que tem um efeito para mim e para ti. Se você observar ali os nomes que estão na genealogia de Jesus, há o nome de 5 mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Tamar era nora de Judá. Jesus é o leão de Judá. Só que Tamar, ela foi uma mulher que se prostituiu com o próprio sogro dela, Judá, para dar continuidade, para dar um legado ao seu primeiro marido, que era filho de Judá. Depois você pode ler essa história em Gênesis, mas é uma história bem pesada, é uma história bem crítica, e Judá, que deveria dar o seu filho mais novo quando ele crescesse, para dar continuidade à linhagem do irmão mais velho, Judá não dá aquele filho para Tamar, para tomá-la como esposa. Então, Tamar, ela se veste, né, se disfarça de prostituta e tem relações com o próprio sogro. Isso é incesto, né? Então, nós vemos aqui já uma linhagem pecaminosa, né? Nós estamos falando aí de pecados. Raabe era prostituta. Ela era prostituta que salvou os espias em Jericó. Nós vemos ali Ruth, era viúva moabita. Os moabitas eram amaldiçoados por Deus. Batseba, mãe de Salomão, adulterou com Davi. Essa é a história da linhagem de Jesus. E não é à toa que logo depois, no versículo 21, o anjo fala: ele virá para salvar o povo, o seu povo dos pecados deles. Porque nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de seres humanos. E nós temos então Maria nessa linhagem, que é a própria mãe de Jesus. E Maria, então, uma mulher que se mostra íntegra nos seus valores, se guardando para o seu esposo, nos demonstrando que Deus pode redimir qualquer história. Demonstrando que não existe maldição hereditária. Por favor, não acredite nessas mentiras. Se você crê em Jesus, se você é salvo, se você tem o Espírito Santo, não há maldição nenhuma sobre a sua vida. Você quer alguém para ser mais amaldiçoada que Maria? Olha aqui as histórias que a gente contou aqui. Né? Parece programa do Ratinho. Chega Ratinho ali, agora vai entrar Tamar aqui com cajado, conselheiro de cordão. De quem é esse cajado? Ah, é do meu sogro, que não quis me dar um filho. Já pensou que história? Aí chega Jacó, o que está acontecendo aqui? Aí fechou, né? Fechou o pau. Mas história estilo Ratinho, baixaria. O que você está vendo aqui na genealogia de Jesus é baixaria pura, estilo Ratinho mesmo. Mas nada disso foi suficiente para quebrar os planos de Deus. Nada disso foi suficiente para amaldiçoar a linhagem de Jesus. Porque, primeiro, Ele é o Senhor da história. E segundo, porque Ele enviou Jesus para salvar o seu povo dos pecados deles. Você está perdoado, irmão. Não importa o que você tenha feito na sua vida. Não importa quão baixo você tenha ido. Não importa quão longe você tenha ido. Você diz, não, Orton, tu não sabe o que eu fiz. O que eu fiz não tem perdão. Tem perdão, sim. Tem perdão. Davi adulterou e assassinou. E ele foi perdoado. Sofreu as consequências aqui na terra? Sofreu. Mas hoje ele está lá com Deus, com Jesus. A Confissão Batista de 1679 diz assim: assim como não existe pecado tão pequeno que não mereça condenação eterna, presta atenção, assim como não existe pecado tão pequeno, não importa, eu nunca fiz um pecado grande, eu nunca roubei, nunca matei, não. Você fez um pecadinho, você pensou mal de alguém, você já merece condenação eterna.
Assim como não existe pecado tão pequeno que não mereça condenação eterna, não existe pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem. O arrependimento está posto. O chamado arrependimento está posto. Você tem a chance de se voltar para Cristo. Você tem a chance de ver toda essa redenção, todo esse plano de redenção de Cristo Jesus e em Cristo Jesus tendo efeito na sua vida. Arrependei-vos. Arrependei-vos. A pregação de Cristo era essa. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Deus está formando o seu povo. Deus se fez homem em forma de Jesus. É isso que nós estamos comemorando no Natal. Para quê? Para que você e eu pudéssemos nos arrepender e ter acesso de novo a Deus. Você tem uma segunda chance. Você tem uma nova vida em Cristo. Arrependa dos seus pecados e receba essa redenção que se cumpre em Jesus Cristo. Também não diga, puxa vida, como eu gostaria de ter me convertido antes. Quanta coisa errada eu fiz, que eu estou colhendo os frutos agora. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que o Senhor, Ele é soberano sobre a história, mas Ele é soberano sobre a história da sua vida também. Ele teve o tempo de trabalhar. Ele teve o tempo de fazer. Ele conhece cada detalhe, cada segredo seu. O Senhor escreveu e redimiu a minha e a tua história. Ele sempre esteve no controle. E no momento certo, Ele te buscou. E todos nós podemos ser usados por Deus, se nós cremos e nos arrependermos. Também Jesus, Ele cumpre e é o cumprimento das Escrituras. Veja o que Jesus fala em Mateus 5,17. Não pensais que vim para revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O que Jesus está mostrando aqui? Ele está falando, em primeiro lugar, que a lei de Deus continua vigorando. Não a lei civil, que era uma lei nacional dos israelitas, não a lei ritualística que se cumpre nele mesmo, porque ele é o Cordeiro, a partir dele não há mais sacrifício, mas a lei moral, a lei daquilo que reflete o caráter de Deus, tudo isso está vigorando. E ele disse, eu vim para cumprir. Ele é o segundo Adão. Ele veio como homem e ele cumpriu toda a lei perfeitamente. Ele nunca pecou. Mas ele está dizendo também que ele é o cumprimento das Escrituras. Ele cumpre e ele é o cumprimento, porque todas as Escrituras, toda a lei aponta para Jesus. Quando Jesus é transfigurado no monte, ele aparece ali com Moisés e Elias. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Testificando que aquele Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus. Ele disse tudo isso, Mateus fala que tudo isso que nós estamos falando, o nascimento de Jesus, os acontecimentos da vida de Jesus, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E Mateus, ele vai usar essa fórmula aqui para que se cumprisse 12 vezes no evangelho dele. Mateus vai usar 47 vezes citações do Antigo Testamento. Todas se cumprindo em Cristo. As profecias do Antigo Testamento, elas devem ser entendidas da seguinte maneira. É uma curiosidade, às vezes não é fácil de entender mesmo, porque nós não temos uma profecia, a gente nunca tem entendimento completo daquilo que é, daquilo que vai ser. Mas existem duas ilustrações que podem nos ajudar a entender bem. Quando você vê uma semente, você sabe que aquela semente tem tudo que ela organicamente precisa para se tornar uma árvore. Mas quando você olha para a semente, examinando a olho nu, você não pode ver todo o potencial que existe naquela semente. Mas quando aquela semente é jogada na terra, ela cresce e se torna uma árvore, aí ela é cumprida. E você pode ver tudo que aquela semente significava. As profecias são assim. A gente não tem ideia do que será exatamente, mas nós temos uma ideia que tem um potencial de acontecer alguma coisa ali.
Outra ilustração muito boa para nós entendermos as profecias bíblicas é a ilustração da cadeia de montanhas. Se você está na frente de uma cadeia de montanhas, ao pé de da primeira montanha, você pode descrever perfeitamente o que está vendo no primeiro monte, não é? Mas você não tem ideia do que está por trás daquela primeira montanha. As profecias bíblicas funcionam desse jeito. Isso quer dizer que não depende daquele que escreveu a profecia, mas depende daquele que a inspirou. Deus, na limitação humana, coloca alguma semente, coloca uma montanha na frente de um homem para que ele a descreva. E aquele homem, às vezes, não tem noção de tudo que ele está falando. Mas no momento que ela é cumprida, você olha aquela profecia e diz, está aí. Aqui se cumpriu. Aquela sementinha faz sentido. Aquela montanha é muito mais que uma montanha, é uma cadeia de montanhas. Montanhas e montanhas e montanhas. E no Novo Testamento nós temos muitos exemplos de profecias cumpridas. E em Jesus muitas profecias se cumpriram. Ele é o cumprimento das profecias. Eu vou passar aqui 4 profecias do Antigo Testamento, para os irmãos verem. E realmente, queridos, nós olhando assim para essas profecias, nós dizemos, não é possível. Não é possível. É realmente sobrenatural. A descrição da vida de Jesus, escrita séculos antes de tudo acontecer. Isaías 9, 6 a 7 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Zacarias 9:9. Zacarias foi escrito 500 anos antes de Cristo. Alegra-te muito, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? Na semana da crucificação? Montado num jumento. 500 anos antes de acontecer. Isaías de novo. Isaías foi escrito 700, 800 anos antes de Jesus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Foi crucificado no meio de ladrões, mas foi sepultado por um homem rico. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E Salmo, 1000 anos. Estamos em Salmo de 1000 anos antes de Cristo. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus ressuscitou. O corpo dele não entrou em putrefação, não foi corrompido. Tudo aponta para Jesus e tudo é perfeitamente cumprido em Jesus. Talvez esses homens não tinham noção exata do que estavam escrevendo, mas criam no que estavam escrevendo. Mas Deus sabia o que ia acontecer. E como nós lemos aqui também, em Mateus 21, 23, que eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Mais uma profecia de Isaías. Tudo cumprido em Jesus. Há um matemático, professor universitário, que pegou seus alunos
e pediu para que eles fizessem um cálculo sobre as chances de todas essas profecias serem cumpridas num homem só. O número que eles chegaram foi trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões, em uma. Você tem dúvida que é Jesus? Eu não tenho. Eu não tenho. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Senhor, Deus Criador que se fez carne, o meu e pode ser o teu Salvador. Por último, queridos, crer em Jesus, então, é crer nas Escrituras. E crer nas Escrituras é viver em obediência a Jesus e às Escrituras. Jesus falou que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não basta apenas falarmos da boca para fora que nós cremos. Nós temos que viver o que a palavra diz. Nós temos que obedecer o que Jesus manda fazer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você realmente crê, você vive. E nós vimos aqui em Mateus 1 que José foi um exemplo de fé e obediência. Ele foi um exemplo de hombridade, tão carente em nossa sociedade de hoje, né? Veja bem a situação em que José foi colocado. José estava noivo de Maria. Agora, o que a gente precisa entender é que o noivado naquela época não era como o nosso noivado, né? Não era simplesmente um plano de casamento. O noivado, na verdade nem existia essa palavra, né? Mas era o início do casamento. Então, quando um casal se comprometia para o casamento, o noivo assinava uma declaração diante de 2 testemunhas, e ali já acontecia também a troca de dotes. Esse casal deveria ficar 1 ano vivendo em suas casas, cada um em sua casa, como prova da pureza da mulher, porque era a única maneira de saber que quando eles coabitassem, o primeiro filho era realmente daquele homem. Era uma prova de pureza da mulher e uma prova de que aquele filho que eles teriam juntos era realmente do homem. José e Maria estão nesse período. E esse período do casamento, se existe algum tipo de separação, ele é desfeito com uma carta de divórcio. Não é simplesmente assim, puxa, não deu para casar, né? Acabou. Não. É uma carta de divórcio que pode ser feita de maneira discreta, de novo, diante de 2 testemunhas, mas que tem implicações legais. E acontece que Maria achou-se grávida. O que Mateus está falando aqui? Ele está falando que agora estava bem visível que Maria estava esperando um filho. José poderia ter agido de maneira vingativa. José poderia ter pago o mal com o mal. Na cabeça dele, ele foi traído. Primeiramente, foi o que ele pensou. E diz aqui a palavra que ele ponderava nessas coisas. Em primeiro lugar, José não teve uma reação emocional. Ele raciocinou sobre o que ia fazer. E diz que José era um homem justo. O que significa? Ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Ele não queria infamar a Maria, porque se ela havia traído a José, a pena de adultério era a pena de morte, apedrejamento. Se bem que naquela época não era mais tão comum apedrejamento nesses casos, mas poderia acontecer, como nós vimos em João 8. João 8, Jesus salva uma mulher de apedrejamento por causa de adultério. Ele resolve, então, dar carta de divórcio e separar-se discretamente. Não pensou em vingança, não pensou na sua reputação, também deixou em segundo plano. Mas aí um anjo aparece em sonho para ele. E diz, não temas. José,
filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Um homem que esperou pela alternativa do Senhor e não se precipitou. Semana passada nós vimos que Maria era temente a Deus. Maria era uma mulher piedosa, cheia da palavra. No seu cântico ela recita a palavra de Deus. Uma jovem. E José deveria olhar para ela, para Maria, e ver muita beleza nela, porque se Maria era essa mulher cheia da palavra, cheia de Deus, então era graça que todo marido procura na esposa, e José estava vendo isso nela. Daqui a pouco ela parece grávida, susto. Uma surpresa ainda maior, por ser Maria. Mas José recebe essa revelação do anjo. E Maria é recebida por ele. Não bastava Maria ser uma mulher piedosa se ela não tivesse um marido piedoso. Se José fosse um homem bruto, se José fosse um homem que não fosse temente a Deus, Maria não poderia ser mãe de Jesus. Porque ele creu na palavra do anjo, do Senhor. Ele recebeu Maria, mesmo sabendo que muitos não acreditariam nessa história, como de fato muitos não acreditaram. Até hoje as pessoas falam que Jesus pode ter nascido de uma relação com outro homem. Até hoje, José é o cara que recebeu a mulher que atraiu para muitos que não creem na palavra. José, fazendo isso, colocava em risco o próprio negócio dele, que era carpinteiro. Ele abriu mão de sua reputação. Ele abriu mão de tudo o que era comum naquela época para receber a Maria, porque ele não se colocou em primeiro lugar. E Maria foi bem-aventurada, porque teve também um marido piedoso. E aqui eu quero deixar uma palavra para os casados. Marido, você tem o poder de fazer florescer a sua mulher. Você tem o poder de fazer a sua mulher ser extremamente usada por Deus. Você é o primeiro pastor dela. Paul Washer gosta de dizer que quando um homem chega no céu, talvez nem seja preciso perguntar para ele ou conversar com ele sobre o que ele fez. É só perguntar para a esposa. Ou ver a esposa, que vai saber quem é aquele homem. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Por isso deve viver em amor, em abnegação, estar disposto a dar a vida pela própria mulher, alimentá-la de todos os sentidos, tanto fisicamente como espiritualmente. Você tem um poder incrível sobre sua mulher. Poder incrível. E nós vimos isso aqui em José e Maria. Pouco se fala de José, né? Pouco se fala de José. Mas a verdade é essa. Se esse homem não fosse um homem cheio do Espírito Santo, Maria não poderia ser usada por Deus. E eu deixo aqui também um lembrete, né, para os solteiros. Jesus Cristo deu dignidade à vida de solteiro. Em nenhuma cultura anterior, o solteiro era visto com bons olhos. Mas Jesus foi o único homem perfeito. E ele nunca casou. Né? Você casou, virou imperfeito? Não, não é isso. Né? Mas Jesus, o único homem perfeito, nunca casou. Se você é solteiro, se você é solteira, você pode ser grandemente usada por Deus. E Paulo mesmo fala, né? Aqueles que estão solteiros, não procurem casamento para que tenham mais tempo para as coisas do Senhor. Porque aquele que casa, trata de cuidar das coisas deste mundo. Paulo foi o maior pastor da história, o maior missionário, o maior doutrinador da igreja. E nunca casou. Então, se você é solteiro ou solteira, você não deve ficar desapontado e não deve ficar pensando, Deus nunca vai me usar, não. Muito pelo contrário. Deus pode usar grandemente e até mais ainda.
Estou falando isso só para deixar claro aqui, né? Falando de José e Maria, aí fala, José e Maria, que bonito, né? Queria um marido assim. Não, calma. Calma, Deus está no controle. Deus está no controle. E a gente olha para a história de José e Maria, que romântico. Gente, não foi nada romântico. Isso aqui não é filme de Hollywood. Isso aqui foi tenebroso. Isso aqui foi angustiante. Precisaram ter muita fé. Somente pessoas de muita fé para aceitarem essa missão. Maria mesmo abriu mão de sua reputação, porque ela não podia provar para todo mundo que aquilo era verdade. Somente aqueles que têm o Espírito Santo sabem que é verdade. E aqui mais uma coisa interessante também desse relato, né? Aqueles que duvidam que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós temos a palavra dela. Ela relatou o que aconteceu. Segundo, nós temos o relato de José, marido dela, o homem mais próximo dela. Entendeu e viu que isso era verdade. E terceiro, né, pensando aí no jornalista, aquele jurídico, não, uma testemunha, nenhum homem chegou dizendo, esse filho é meu. Nunca aconteceu. Por quê? Porque o filho é realmente do Espírito Santo. É a semente divina que foi colocada em Maria, sem nenhuma relação sexual. Não como os deuses pagãos, né? Os deuses pagãos se faziam semideuses, homens, e tinham um relacionamento com mulheres para poder terem filhos, né? Não é isso que Deus fez. Deus não, na Bíblia, em nenhum momento, Deus é colocado como uma figura sexual, como uma figura homem ou mulher, não. Não houve nenhum contato físico. Foi algo divino e espiritual que aconteceu na vida de Maria. Um acontecimento, como nós falamos no início, né? Um acontecimento cósmico. Cósmico. Todo o universo foi abalado com isso. Anjos louvaram. Uma estrela se deslocou e parou bem em cima da manjedoura. Vidas foram mudadas. Esse é o nascimento de Jesus. Esse é o nascimento de Jesus. E nós vimos que pessoas foram usadas também nesse plano de redenção, José e Maria. E se eles se tornaram personagens importantes na história do Natal, é porque eles foram obedientes. É porque eles foram tementes a Deus. E você e eu podemos ser usados por Ele, da mesma maneira, para fazer o Natal acontecer na vida de muitas pessoas. Porque Natal é isso, né, queridos? Natal é quando Jesus nasce dentro de nós. Se você não nasceu de novo, o Natal não faz o mínimo sentido para você. Como nós falamos aqui semana retrasada. Os que comemoram o Natal sem crer em Jesus estão comemorando a sua própria condenação. Estão comemorando a sua ida ao inferno, porque eles estão ouvindo da história de redenção e não estão crendo. Maria foi apontada pelo anjo como bem-aventurada. E certa vez um homem, Jesus, estava pela cidade, um homem exclamou: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. E a resposta de Jesus: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Se eu e você ouvimos e guardamos a palavra de Deus, nós somos muito mais bem-aventurados que Maria. Maria foi uma mulher santa no sentido bíblico? Foi. Mas era pecadora também, porque ela mesma canta a alegria de receber o Salvador. Quer dizer, se ela precisa de um Salvador é porque ela é pecadora. Né? E hoje ela está no céu, com Deus, com Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não temos contato nenhum com ela. Não é uma estátua que vai fazer a gente ter contato com ela. Uma estátua é só gesso, madeira, pedra, sei lá o que. Ela está lá, nós aqui. Ela foi pecadora, hoje ela está redimida. Ela vai ressuscitar um dia com o corpo glorificado, como nós também iremos. Bem-aventurada, mas nós, se guardarmos e ouvirmos a palavra de Deus, somos mais bem-aventurados do que ela. E podemos ser usados por Deus igualmente. Esse querido casal, José e Maria,
não foi bem-aventurado por terem sido os pais terrenos de Cristo, Maria, mãe biológica, e José, o pai adotivo, mas por terem crido e obedecido a sua palavra. Entraram na história da humanidade ao se tornarem personagens importantes da história do Natal, só porque creram e obedeceram. E essa mesma palavra está aqui sendo pregada hoje. Apenas creia. Amém? Vou fazer algumas aplicações aqui para encerrar. Em primeiro lugar, vamos lembrar de ter o costume de ler toda a palavra. Trechos inteiros, livros inteiros, a Bíblia do início ao fim. Talvez você goste da caixinha de promessa, muito legal, continua firme. Mas é muito pouco. Você precisa ler a palavra do início ao fim. Se você nunca leu a Bíblia inteira, comece um plano. O início do ano está aí, 1º de janeiro, né? Aí é uma boa desculpa, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja para 1º de janeiro, a gente pode começar qualquer dia do ano, né? Mas não, vamos esperar 1º de janeiro, né? Novo ano, nova vida. Bom, então tá. Amém. Começa aí 1º de janeiro, então. Mas começa. Para você entender a Bíblia, aquilo que você lê isoladamente, da maneira correta, você precisa entender tudo que está na Bíblia. Desde Gênesis, criação, a história de Israel, o exílio, a vinda de Jesus, o início da história da igreja, a consumação e o Apocalipse. Leia tudo, leia tudo. E leia tudo que você lê, leia a partir da metanarrativa bíblica, que é o plano de Deus para a redenção do homem. É a história de Deus que veio buscar o seu povo. Segundo, leia a Bíblia contra si mesmo. Você não é o herói das histórias da Bíblia. Tá bom? Você não é o herói da história da Bíblia. O pastor Michael falou isso também, né? No ensinamento de Atos. A gente lê a história de Davi e Golias, a gente vai, como eu sou bom, né? Eu vou me agigantar aqui agora, pegar uma pedrinha e pá, nos meus problemas. Não, você não é Davi, cara. Você é aquele povo que está lá amedrontado atrás dele. E que precisa de um salvador. E Golias não é o teu problema pessoal. Golias é o teu pecado. Golias é esse mundo. Golias é Satanás que vão contra Deus. Isso é Golias. Davi prefigurando a Cristo, o Salvador. E nós, aquele povo lá medroso. Dizendo, e agora, quem vai enfrentar Golias? Quem vai enfrentar o meu pecado? Quem vai derrotar o meu pecado? Leia a Bíblia contra você mesmo. Leia a Bíblia contra você. Se você ainda não conhece a Jesus, creia nas Escrituras. Elas testificam a respeito dele. Elas dão testemunho de Cristo. A Bíblia é confiável. Se você é cético, faça como esse jornalista que nós falamos no início da pregação. Vai investigar. Mas não seja desonesto intelectualmente, dizendo, eu não creio, não é verdade, e deixa por isso mesmo. Vai atrás e investiga. Esse homem fez isso, ficou 2 anos investigando, e a única reação que ele pode ter depois de tudo, da conclusão, é dizer, isso é real. Jesus é real. Ele é Deus. Ele é Deus que se fez carne e nasceu como menino e morreu pelos meus pecados. Talvez você não seja uma pessoa tão analítica ou tão racional. A esposa desse homem, ela disse que quando se converteu, ela teve uma experiência forte com Deus e que ela veio a crer. E ela diz, olha, o meu marido ficava fazendo anotações, ficava buscando dados, análise. Não, eu tive uma experiência e criei. Deus trabalha com cada pessoa de uma maneira diferente. Nós somos seres racionais, somos seres emocionais, né? Somos seres espirituais. E tudo faz parte da nossa integralidade. Deus usa com algumas pessoas um jeito, com algumas pessoas outro jeito. Mas a conversão é novo nascimento. É ser nova criatura. E como Deus vai trabalhar na tua vida para isso acontecer, isso depende dele, da soberania dele. Mas apenas creia. Apenas creia. Jesus é o Filho de Deus. Essa criança que nasceu numa manjedoura é o próprio Deus encarnado. Também pratique a palavra de Deus. Né? Pratique. Aquele que ouve e não pratica é como o homem que construiu sua casa sobre a areia. Aí veio a tempestade e aquela casa caiu.
O homem que ouve e não pratica é também como aquele que se olha no espelho e logo depois esquece como é seu rosto. Porque a Bíblia fala quem a gente é. A Bíblia fala quem nós somos. E nós devemos estar sempre lembrando que nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Deus nos redimiu para viver longe do pecado. E quando caímos temos que nos arrepender e fazer de tudo para não cair de novo. Pratique a palavra de Deus. Faça o que Ele diz. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Creia, ouça e pratique. E por último, irmãos, leve adiante essa maravilhosa mensagem do Evangelho. Leve adiante essa maravilhosa mensagem de Natal. É a história mais bonita do mundo. O Criador que se fez criatura para salvar os seus. Não existe história mais bela do que essa. Ele é o cumprimento de tudo. Ele prometeu que viria, que morreria pelos nossos pecados, que ressuscitaria, que iria para a destra de Deus Pai. E Ele prometeu também que estaria conosco até a consumação dos séculos e prometeu que voltará um dia. A história do Natal, ela começa com o nascimento, mas ela vai terminar com a consumação de todo o reino de Deus. E nós fazemos parte dessa história. Você também pode fazer. E você pode levar outras pessoas a fazerem parte dessa história. Apenas leve essa mensagem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Virgem concebeu e deu à luz um filho, que é chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, Deus, ela é realmente pura, ela é realmente perfeita, ela restaura a alma. Obrigado, Senhor, pela alegria que nós temos, Senhor, de falar sobre o Natal, de lembrar do nascimento do nosso Salvador. A alegria que não pode ser expressa por palavras, mas que nós queremos aqui, Senhor, dizer, Pai, que é muito importante para nós e que nós somos extremamente gratos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado porque nós temos um Rei que governa com justiça e com paz. E obrigado porque um dia nós estaremos na glória e poderemos ver face a face a esse Rei. Em nome desse Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.